Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui novamente com meu grande parceiro, Thiago Pavinato. Boa noite, Carla, tudo bem? Tudo ótimo. E nós vamos trazer aqui um assunto bastante preocupante, né? Que é o massacre em escolas. E, infelizmente, no dia 25 desse mês de novembro aqui do ano de 2022, mais um massacre aconteceu agora na cidade de Aracruz, que fica a 85 quilômetros ao norte de Vitória, ali no estado do Espírito Santo. Um menor de idade de 16 anos entra ali por volta das 9h30 da manhã na Escola Estadual Primo Beach e descarrega 2 pentes de bala na sala dos professores. Ele vitimou 4 professoras mulheres nessa escola estadual. Ele sai desse local, caminha ali na mesma via e entra numa escola agora já particular, o Centro Educacional de Coqueiral, e mata uma menina de 12 anos. Ele simplesmente entra atirando, sem escolher as vítimas, e sai matando ao bel prazer. E sabe o que é mais triste, Pavinato? É que esse adolescente de 16 anos depois pega um carro, um Duster, entra no carro e caminha para a região de uma das casas de seus parentes, de seus familiares. Ele guarda o armamento, tira a roupa, que a gente até vai explicar que essa roupa continha ali uma suástica nazista, senta para almoçar com os pais, como se nada tivesse acontecido. O pai relata ali para o delegado de polícia que comenta com seu filho sobre o ataque nas escolas. E ele pouco fala. Ou seja, o autor desses homicídios senta normalmente para almoçar. Tem apetite, almoça, vai para casa de praia como se nada tivesse acontecido. É realmente estarrecedor. E mais estarrecedor ainda é o fato de, por ele ser adolescente, ter 16 anos, nada vai lhe acontecer de mais gravoso. Ele vai cumprir a pena pelo seu ato infracional, ele vai ser recolhido na Fundação Casa, na pior das hipóteses para ele, melhor das hipóteses para a sociedade, ele vai sair com 21 anos de idade e com a ficha limpa, porque ele, como ele não cometeu crime, na literatura jurídica, uma criança ou um adolescente, quando cometem um ato criminoso, esse ato é conhecido como ato infracional e não crime. E por isso ele vai sair de lá com a ficha limpa, um passado imaculado, juridicamente imaculado, e uma pessoa que nós não sabemos se é apta a viver em sociedade, se algum dia estará apta a viver. E aí, como bem o Pavinato aqui nos explicou, né, ele vai responder por ato infracional, porque ele é um menor de idade. E por isso o processo segue em segredo de justiça. Todo caso que envolve menor, 16 anos é um menor, esse caso necessariamente envolve o segredo de justiça. Então nós não vamos saber o que vai acontecer, e apesar dele ter cometido homicídios, né, apesar de ter matado, tirado da vida de pessoas, ele não vai a júri, porque ato infracional não leva a júri. Agora, Pavinato, ele vinha, né, planejando esse ataque há 2 anos. Ou seja, não é uma ideia nova na cabeça dessa pessoa, um tanto quanto fria, perversa e cruel, né? E o que mais me choca, né, porque pelo que a gente recebeu de informação, pelos relatos, os pais não desconfiavam absolutamente de nada, de nada. Um menino, né, um rapaz, um adolescente, que parece que está ligado, né, a grupos extremistas, né, porque são adoradores, né, de suásticas, né, de símbolos nazistas, e o Pavinato pode explicar isso muito bem, né, que você não pode, inclusive, sair usando esses símbolos, não é isso? Porque você também estaria cometendo um crime. Exatamente. Nós temos, na lei de racismo,
que é a Lei 7.716 de 89, nós temos um caso que fez com que a lei mudasse. A lei, quando ela sai em 89, ela transforma o racismo em um tipo penal, ou seja, em crime. Ela falava de cor da pele, ela falava de etnia, ela falava de procedência nacional, ela falava de procedência regional. Então, o racismo era uma coisa ligada não à ideia, mas a alguma condição geográfica ou física. Mas, lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos um editor que era escritor, tradutor e editor de obras antissemitas e abertamente nazistas. Esse era o senhor Siegfried Ellwanger, e o caso dele ficou muito famoso quando foi julgado, em última instância, no STF no ano de 2003. Bom, a partir de Siegfried Ellwanger, logo no começo dos anos 90, essa lei é alterada. E inclui-se nessa lei a proibição de fazer apologia ao nazismo e também de fabricar, vender, portar, usar, doar, trocar artefatos que façam apologia ao nazismo. E é importante a gente usar a expressão que você usou, Carla, que é suástica nazista. Porque, para quem não sabe, a suástica ela é um símbolo milenar. Ela existe muito antes do nazismo e ela é um símbolo hindu. Na Índia, nós vemos muitas suásticas, porque no hinduísmo, a suástica ela significa coisa do tipo paz e prosperidade. O que aconteceu foi que a Alemanha nazista, o partido nazista, ele se apossou da suástica, inclinou a suástica e popularizou dessa maneira tão macabra e abjeta a suástica pelo mundo. Então, a suástica nazista, ela é crime. Usar uma suástica nazista no Brasil é crime. Por que é só o nazismo e não o comunismo? Porque o legislador assim o quis. O legislador é que determina o que é crime ou não é crime. Então, o martelo e a foice não é um crime. Mas o legislador brasileiro estabeleceu que usar a suástica é crime, que você fazer apologia ao nazismo é crime, você vender, trocar, usar qualquer coisa que o valha também é crime. Então nós temos uma série de coisas nessa cena, nós temos uma série de detalhes que são perturbadores. Em primeiro lugar, porque o pai do menino é um policial militar e algum tempo atrás, Carla, o pai dele postou a foto do livro Mein Kampf, que é Minha Luta, é o livro autobiográfico delirante de Adolf Hitler. Na Alemanha não se publica mais esse livro, nem se edita. E o Brasil, durante muito tempo, acho que até os primeiros anos, acho que até a primeira década toda do século XXI, que dos anos 2000, no Brasil também não se podia editar, publicar, vender o Mein Kampf. Essa regulação caiu e hoje ele é vendido livremente como qualquer outro livro. Eu sempre acho uma barbárie proibir qualquer tipo de livro. Por mais abjeto e perigoso que ele seja, nós precisamos conhecê-lo, porque, caso contrário, ele vira um objeto de adoração, ele vira como um graal, algo que as pessoas têm dificuldade de acesso e aquelas palavras, elas ficam mistificadas. Mas a postagem do pai causou incômodo e gerou toda essa especulação a respeito do menino. Por quê? Porque o pai ele fez o seguinte comentário. Apesar do pai agora estar dizendo que o livro é horrível, é um livro muito mal escrito, é um péssimo livro, naquela época ele postou a foto da capa do livro e disse: a leitura abre os horizontes, a leitura abre o conhecimento, que é uma frase muito feliz, muito infeliz, é uma frase muito infeliz, principalmente se você tem filhos e mais ainda se você é um agente de segurança pública e porta um revólver. Exatamente. E conforme informação da Polícia Civil,
esse policial também será investigado. Vale ressaltar que as 2 armas que esse rapaz portava, elas eram, né, estavam em poder desse policial. Uma era funcional e outra era pessoal, né? E vale também aqui deixar bastante claro que a Polícia Militar também vai abrir um processo administrativo disciplinar contra esse policial, principalmente para entender por que esse menor teve acesso às armas do pai. Porque vamos lembrar que a arma, né, que infelizmente vitimou aquelas professoras e aquela aluna, elas eram armas, né, da Polícia Militar. Exato. Elas eram a arma funcional daquele policial militar. E também, uma outra grande dúvida nessa investigação, conforme o governador do Espírito Santo deixa muito claro, o Renato Casagrande, esse menino está ou não ligado a grupos extremistas? Porque o depoimento que ele prestou ali para o delegado, e o delegado diz que ele estava muito tranquilo, né? Ele diz que ele é um lobo solitário. Mas a gente sabe muito bem que somente a confissão dele não vale nada. Então a polícia vai investigar para saber se ele teve ajuda de outras pessoas, se ele realmente é um lobo solitário, se ele está envolvido com grupos extremistas, né? Qual é a responsabilidade desse pai, né? Como é que um menor de idade dirige um carro, né? A gente sabe muito bem que aqui no Brasil, menor de 18 anos não pode dirigir carro. Então, quem ensinou esse rapaz, né, esse adolescente, a dirigir o carro? Quem ensinou esse rapaz a manusear essas armas? Eu já conversei várias vezes com policiais militares aqui em São Paulo e o que eles me dizem é que a grande maioria dos filhos, né, de policiais militares acaba tendo, enfim, muita intimidade com armas. O que está errado? Veja o caso Pesseguini, que nós conhecemos muito bem. Olha o que esse menino fez, né? Ele teve acesso às armas do pai e da mãe e acabou matando toda a família e se matou. Olha o perigo, olha o problema. E é um problema gravíssimo. Muito. Porque uma arma não é um brinquedo. Já existe, né, toda aquela fascinação, as crianças, né, porque a gente vê, né, seriados. Então, tá naquela coisa do inconsciente de que, o policial é o herói. Mas, gente, uma arma tira vidas. E conforme nós também já conversamos com vários peritos na área de balística, uma arma, ela é muito fácil de ser manuseada. Entende? Ela não requer, né, muito treinamento. E olha o que aconteceu. Olha a cabeça desse rapaz. O que a família informa é que esse moço parece que tem algum distúrbio psiquiátrico. Vale também ressaltar aqui que ele possivelmente passará por alguma avaliação para que isso seja comprovado ou não. E que distúrbio é esse, né? Porque, de novo, se ficar constatado que ele possui, né, a famosa, né, personalidade antissocial psicopata, isso não é um distúrbio mental. E a gente vai repetir aqui no programa 1 milhão de vezes. Quantas vezes forem necessárias. O psicopata, ele não é um doente mental. Ele tem um transtorno de personalidade. E ele é completamente imputável. Não é isso? Exatamente. São vários aspectos, de fato. A família diz que ele frequentava um médico psiquiatra e que tomava remédios controlados. Bom, tomar remédio controlado é sinal de transtorno mental, de uma doença. O transtorno de personalidade, como é o caso do psicopata, não tem tratamento. Então, se ele ia regularmente a um psiquiatra, se ele tomava remédios psiquiátricos, com absoluta certeza não era em razão de psicopatia. Até porque psicopatia não tem tratamento, nem terapêutico, nem medicinal. Então, isso já se exclui. Se um teste de personalidade apontar para um transtorno dessa natureza, como o psicopata ele é plenamente capaz, ou seja, ele sabe o que é o certo, o que é o errado,
ele sabe o que ele tem, o que ele pode, o que ele não pode fazer, ele é plenamente imputável. Não resta a ele nem a medida de segurança dos hospitais psiquiátricos. Não resta nem a custódia de um hospital psiquiátrico. Se for aplicada alguma medida psiquiátrica a esse garoto de 16 anos, vai ser em decorrência de uma depressão, de uma esquizofrenia. Ninguém sabe qual é o quadro clínico psiquiátrico desse adolescente. Se for uma esquizofrenia, a depender da doença, pode ser que ele seja encaminhado a um hospital psiquiátrico e lá ele fique até romper a barreira dos 21 anos. A depender da evolução da doença mental, ele pode ficar muito mais... Por que eu falo 21 anos? Porque pode ser que a medida de segurança dele se restrinja aos 18 ou ela alcance os 21 anos de idade. E se ele tiver alguma doença realmente incapacitante que afaste dele a capacidade de dizer o que é o certo, o que é o errado, ele vai para a medida de segurança em um hospital psiquiátrico. A psicopatia, como ela não é uma doença mental, ela é um transtorno de personalidade, e quando eu digo transtorno de personalidade, leia-se mistério. Por que que as pessoas nascem psicopatas? Por que esse 1% da população nasce psicopata? Não se sabe. Porque a mesma razão que eu nasço homossexual, a Carla nasceu heterossexual, alguém nasceu transexual, um psicopata, ele nasceu psicopata. É uma questão da natureza humana, é um mistério. Não existe uma explicação científica. E com isso eu não estou comparando sexualidade com o psicopata. O psicopata, ele envolve outras áreas, ele não sente empatia, ele não sente prazer com o prazer alheio, alegria com a alegria alheia, nem tristeza com a tristeza alheia. Só existe o psicopata nesse mundo, só as emoções dele interessam. Mas da mesma forma que as pessoas nascem com a sua sexualidade, elas podem nascer dentro desse 1% da humanidade que é psicopata, e a razão disso ninguém sabe. E como a lei penal brasileira não trata de psicopatia, ela não trata de como lidar com pessoas que não estão aptas de maneira nenhuma, de pessoas para as quais não existe possibilidade nem de tratamento, nem de medicação. A nossa lei penal, ela não trata em absoluto dessas verdadeiras e certas ameaças humanitárias. Essa pessoa vai ficar só com a sua medida educacional, ela vai responder somente pelo ato infracional. Mas a investigação é necessária, porque se no seu computador, nas suas amizades em rede, se descobre um grupo que o tenha incentivado a fazer tal coisa, ou tenha doutrinado a fazer tal coisa, tenha lavado o cérebro desse adolescente, essas pessoas poderão responder, e poderão responder, inclusive, como partícipes do homicídio. Essas pessoas poderão, inclusive, ir a júri popular, coisa que o adolescente não pode. Mas isso é muito importante. Não importa se lobo ou solitário ou não. O que esse rapaz fez foi um atentado terrorista, e se foi solitário, foi como os homens-bomba que fazem isso em nome do Islã. Eles aprendem coisas na internet, são recrutados, são doutrinados, têm a sua mente lavada, e eles agem como lobos solitários em nome de uma causa maior. Então, a investigação, ela ainda é fundamental, mesmo quando nós vemos um adolescente que vai responder aí por atos infracionais e não por crimes, porque nós podemos achar outros criminosos e impedir que tantos outros jovens sejam doutrinados. E sabe o que é muito triste? É que nesse último dia 19, agora de novembro também, um grande atentado aconteceu em uma boate gay ali no estado de Colorado, em Colorado Springs, a Clube Q, onde 5 pessoas foram mortas e 18 ficaram feridas. E o assassino, né, essa pessoa horrível, ela só foi parada porque duas pessoas que frequentavam a boate conseguiram conter, ou seja, colocaram as suas vidas em risco para poder conter essa pessoa que se chama Anderson Lee Aldrich, de 22 anos.
E, gente, os números nos Estados Unidos são assustadores. São assustadores. Eu vou passar para vocês um pouquinho mais para frente. Mas o que acontece? Eu quero trazer essa informação para o Pavinato, porque os Estados Unidos, ele criou uma lei muito interessante, né? O que acontece lá nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil? É muito fácil você comprar uma arma, você ter acesso a uma arma. Tem até uma série muito interessante da Netflix que se chama Ozark, onde ele mostra um rapaz que tem uma deficiência mental comprando uma arma e comprando munição. E mira e tudo. Exatamente, num supermercado, tipo um Walmart. E ele leva, ou seja, ninguém checa se aquela pessoa tem condição, inclusive, de sair com aquela arma. Ele compra um rifle, se não me engano. Exatamente. E aí, o que acontece? Em 2016, esse homem, ele pediu para mudar de nome. O nome dele era Nicholas Brink. E ninguém consegue, eu não consegui levantar essas informações. Por que um rapaz de 16 anos pede para que o seu nome seja mudado? E ele muda para um nome completamente diferente. Porque 16 anos ainda também é um menor de idade nos Estados Unidos. E o governo americano concede essa permissão e ele muda de nome. Em 2021, ele se envolve num atentado à bomba. Ou seja, ele é preso e depois ele é liberado. Os Estados Unidos têm uma lei que se chama Red Flag. Essa lei, que seria a bandeira vermelha, uma pessoa que se envolve em crimes, ela não pode nunca mais ter acesso a armas ou comprar armas, né? Porque ela já se envolveu em atos criminosos anteriormente. O que acontece? Por que nada foi feito, né, com esse rapaz? E vamos lembrar que o governador do estado de Colorado, ele é um homem gay. Ou seja, nitidamente, esse foi um atentado de crime de preconceito. Ele entrou na boate gay para abrir fogo contra aqueles homens que ali são homossexuais. E assim, mas os Estados Unidos continuam não fazendo nada, ele tem uma atitude muito passiva. E o que me assusta é que nós aqui no Brasil adoramos copiar, né? Até o que é bom e o que é ruim lá dos Estados Unidos. A gente tenta dar uma importada na porcaria, inclusive no lixo, né? E os números de 2022, eles são altíssimos. Nos Estados Unidos, só em 2022, gente, foram mais de 308 ataques. Ou seja, é mais de um ataque por dia. Mais de um ataque por dia. É estarrecedor. A quantidade de pessoas que são vitimadas por essas pessoas completamente loucas, né? Acho que louca é a palavra errada. Essas pessoas ruins, essas pessoas perversas, essas pessoas malvadas. Porque você sair da sua casa armado para matar uma outra pessoa, o que é isso, Pavinato? Onde a gente vai chegar? Porque é mais o que acontece aqui, novamente, com esse rapaz aqui, ali nessa região do Espírito Santo, porque ele era aluno até junho de 2022 e o pai não explica por que ele retirou o menino da escola. Coisa que ele não podia fazer também, né? O pai ele já vai responder por não ter trancado a arma, porque o policial ele tem a obrigação de trancar a arma com um cadeado ou em cofre. Pelo menos lá no Espírito Santo é assim que vale. Então o pai vai responder por isso. Segundo, um pai não pode deixar o filho sem ir à escola. Isso ele vai ter que responder nos moldes do Código Penal, inclusive. Agora, fazer um paralelo com o Colorado... O Colorado é uma questão mais fácil de compreender, porque o preconceito, ele explica a ação, muito embora a ação dele não tenha atingido a homossexuais, mas tenha atingido uma pessoa que estava lá, funcionários, ele foi motivado pelo preconceito. Então nós temos uma resposta de qual é o nível da loucura, qual é a periculosidade, por que agiu aquele criminoso. Porque se tem uma coisa que sacia mais o anseio popular do que ver um criminoso atrás das grades, é saber por que ele cometeu aquele crime, especialmente para as vítimas e para as famílias das vítimas. Aqui não.
Nós temos um menino um adolescente que talvez fosse um adepto desses grupos estúpidos de nazismo, porque se ele não for um caucasiano loiro de olho claro, sem defeito físico nenhum, ele também seria o que eu chamo de nazista caboclo, que é o nazista que Hitler não pensaria 2 segundos antes de matar. Verdade. Nós não temos aqui uma resposta para esse caso, porque ele foi para 2 escolas, ele era ex-aluno de uma. Por que foi para outra? O pai uma vez, na primeira entrevista, falou que ele sofria bullying. Tá, mas por que ele foi para outra escola? E o que aquela menina de 11, 12 anos de idade tem a ver com isso? Ele já tem 16, esse adolescente. Este vagabundo tem 16. Aí, ora, ele dizia ao delegado que conduziu a investigação que toda vez que a mãe saía, ele praticava tiro e ele praticava manusear a arma do pai. Mas ele falou quando a mãe saía, não quando ele estava sozinho. Será que é quando ele estava sozinho? Será que houve algum tipo de incentivo? E o pai ele tem que se preocupar muito com a sua situação. E o pai vem, eu faço trabalhos beneficentes na minha comunidade. Não importa. Nenhum trabalho beneficente obnubla, nenhum trabalho beneficente faz sombra em um crime, em uma conduta ruim. Ou seja, não dá para usar de argumento de comiseração. Quantas cestas básicas não deu João de Deus? Dá para se perdoar João de Deus? Nunca. Jamais. Não quero comparar o pai com o João de Deus, mas se valer de trabalhos voluntários e beneficentes para se eximir de qualquer culpa, quando eu uso isso para tentar jogar sombra na questão, eu estou assumindo um pouco de culpa. Então, se mexer um pouco, a gente descobre coisas. Mas nesse caso, então, a gente tem esse menino que talvez fosse um neonazista, entre aspas, mas a gente não sabe por que ele saiu de uma escola e foi para outra. A gente não sabe o motivo. A gente não sabe a razão. Nós não conseguimos saciar nem o nosso medo, nem o nosso plano de alívio, nem a nossa razão de saber por que uma pessoa comete um ato tão maldoso, tão macabro, tão abjeto, porque não existe nenhuma explicação. A única explicação que parece plausível de fato, se trata de um jovem, dentre tantos jovens no mundo que são recrutados por causas terroristas. E são recrutados por causas terroristas porque são pessoas que não são aptas a conviver em sociedade e não aceitam-se a si mesmas. São pessoas que não têm dignidade, são pessoas sem caráter, sem personalidade, que entregam a uma causa ficta, às vezes, a razão das suas existências. E o mundo está cheio disso, a internet está cheia disso. Isso é um problema. A investigação tem que continuar, porque se no Colorado nós sabemos o motivo, e nós sabemos eventualmente como trabalhar esse motivo, neste caso de Aracruz nós não temos ainda neste momento nenhuma pista de quais são os fatores que levaram este débil, eu não vou nem usar essa palavra, este sujeito a pegar um revólver, matar professoras no colégio em que estudou e ir para outro no qual nunca estudou e matar uma criança. Não dá para explicar e é isso que incomoda mais a população. E vale também deixar aqui bem claro, né, que o FBI, ele tem um trabalho bastante grande com vários países e o Brasil está incluído nesse trabalho que ele faz para fazer esse mapeamento, né, desses ataques, desses massacres, porque eles querem saber se eles têm alguma conexão, inclusive, né, com o país Estados Unidos. Porque, como o Pavinato aqui falou muito bem, esses grupos, eles precisam, né, ser descobertos. Essas pessoas são criminosas. Esses grupos de supremacia branca que ficam fazendo adoração ao nazismo e a outras causas abjetas, são pessoas criminosas. E essas pessoas precisam ser denunciadas.
E eu acho que assim, o programa também vale como um alerta. Se você tem informação, você precisa denunciar. Você precisa denunciar para a polícia. Porque o trabalho mais importante, o trabalho de inteligência da polícia, está em cima da informação. E você que tem filho também tem que ficar atento para o que o seu filho, sua filha faz na internet. Ah, ele tem 16, tem 17. Não importa, quem paga a conta é você. Não, e não é engraçado. Não é engraçado, entendeu? Carregar símbolos nazistas. Não é engraçado fazer adoração a Hitler. Esse homem, sim, foi um genocida. Esse homem é um horror, sabe? É um horror. Sabe? Aonde essas crianças estão estudando? Não estão aprendendo? Gente, o nazismo foi um capítulo obscuro na nossa história. Aquilo foi muito horrível o que aconteceu com aquelas pessoas. Nem acho que o roteirista da ficção mais macabra dos filmes de ficção seria capaz de pensar num vilão como Hitler. Mas o pai, a mãe, aquele que é responsável pela criança, pelo adolescente, tem sim que supervisionar o que ele usa, o que ele vê. Ah, mas hoje tem o telefone, é difícil. É difícil, mas é o seu papel. O seu papel é educar, o seu papel não é dar o telefone, não é pagar a internet. O seu papel, ainda assim, é educar. Porque só assim a gente consegue ter mais tranquilidade. E nesse caso, Carla, só para fechar esse raciocínio, a investigação ela vai ser fundamental. Se não for no Brasil, pode ser um grupo fora do Brasil. Mas tem adulto, tem marmanjo, tem vagabundo lavando a cabeça de criança e adolescente na internet aos montes. E vale lembrar que a adolescência, ela é um momento oportuno para lavagem cerebral, um momento oportuno para fazer um terrorista. Até os 22 anos de idade, quando eu faço um levantamento daqueles que são recrutados pela internet, eu tenho esse marco etário que vai, né, do meio da adolescência até os 22, porque é uma fase em que a pessoa ela quer a aceitação de um grupo, e se ela não consegue uma aceitação sadia de um grupo na vida real, ela vai procurar ser aceita nesses grupos de psicopatas, nesses grupos de gente maluca que enchem a internet. Exatamente. Se você é pai, você tem obrigação de saber com quem seu filho anda, o que o seu filho está assistindo, lendo, procurando na internet. Sabe, a gente tem que parar de jogar a culpa sempre para o outro. Até porque, se não fizer isso, se o seu filho não for o assassino, o seu filho vai ser a vítima. Não, e não é só isso, gente. A gente colocou filho no mundo, nós temos responsabilidade, sabe, sobre esses seres. Não adianta jogar tudo, é a escola que tem que resolver, é não sei quem que tem que resolver, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso. Faz parte. Se você quis ter filhos, entenda que a responsabilidade da educação do seu filho é sua. É sua. Porque depois que um crime desses acontece, e vamos lembrar o seguinte, ele destrói a família inteira. Exato. Destrói a família dessas vítimas, mas destrói a família do homicida. Não interessa se ele é maior ou menor de idade. Olha o que aconteceu com a família dessa pessoa. Entende? É muita responsabilidade. Das famílias que não foram vítimas diretas, mas eu tenho um filho naquele colégio. Não, Você nunca mais tem paz. Gente, o que aconteceu em Suzano, o massacre em Suzano, assim, aquilo não sai da cabeça daqueles jovens. É muito traumático passar por um evento como esses. A gente tem o Davi Lago para falar de todos esses... Exatamente. E ele vai conversar conosco, não é isso, Pavinato? Para nos explicar mais sobre essa questão desses massacres em escolas. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carla, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória, professor. Carla, então, eu trabalho numa organização como embaixador da Visão Mundial. A Visão Mundial é uma das principais organizações que atua na segurança da criança, na defesa e na promoção dos direitos da criança, do adolescente. Mais de 100 países, há mais de 40 anos aqui no Brasil. Então eu realizo esse trabalho de prevenção, pós-venção em escolas relacionadas então, a esses atos de violência na escola. Então um pouquinho já há 20 anos trabalhando
com essa temática, com essa atuação. Bastante tempo, né, professor? E aí, professor, quando você que trabalhou tão de perto, né, nessa questão desses ataques, né, nessas escolas, como é que esse ataque agora em Aracruz se assemelha aos outros? O que você pode nos contar sobre isso? Então, nos últimos anos, aumentou, infelizmente, o número de incidentes como esse em escolas do Brasil. Existe uma semelhança que é justamente o fato de serem pessoas vinculadas às escolas, né? Em Aracruz foi assim, foi a mesma coisa, por exemplo, na escola Raul Brasil, em Suzano, em 2019. A mesma coisa no Realengo, pessoas que de algum modo em Janaúba, aquele funcionário da escola que atirou fogo ali em alunos. Então, existe uma questão da vinculação no entorno da escola. Existem também, um outro caso não foi assim. Por exemplo, em Saudade, Santa Catarina, ano passado, embora não seja um tiroteio, né, com armas de fogo, foi com facões, mas o perpetrador, ele foi aleatoriamente para uma escola infantil, a creche Aquarela. Então, mas percebe-se majoritariamente essa semelhança de pessoas, de algum modo, vinculadas àquela escola. Outro fator é que são homens que realizam, né? Todos foram do sexo masculino, os perpetradores dos ataques, né? Claro que a gente não pode ficar preso aos estereótipos, mas é algo incomum que atravessa também esses últimos casos no Brasil. E é algo, inclusive, que precisa ser estudado, porque chama a atenção, não é isso, sim, professor? Sim, o professor Peter Langman, ele é um psicólogo que é um dos acadêmicos pioneiros, ele é uma das grandes referências, né, nos Estados Unidos, em toda a comunidade acadêmica. Ele escreveu o livro, né, Why Kids Kill, porque crianças matam, né, sobre tiroteios nas escolas. Inclusive, Carla, existe até mesmo um desafio na terminologia a essas tragédias, esses massacres no Brasil, em português, né? O termo que é muito utilizado é justamente school shooting, que aí seria fuzilamento escolar. Fuzilamento tem uma conotação muito política. Aí, tiroteio, nem sempre há troca de tiros. E às vezes não é também com arma de fogo. Então, o professor Peter Langman é uma referência e, tá vendo, ele ajuda com conceitos, com a identificação, então, desses fatores que são comuns, e ele chega também, às vezes, a conclusões, como toda a comunidade que se debruça sobre essa questão, daquilo que é conhecido como crime amolco, ou crime amok, que é um crime sem explicação. Existem, estamos conversando aqui, aspectos que podem ser debatidos, mas são algumas situações limites, que não há, às vezes, nenhuma coerência, nenhuma explicação, e descamba mesmo para uma situação de psicopatia, de questões psiquiátricas que adensam esse desafio para nós. E, professor, você acredita que esses episódios, eles vão se repetir? Porque isso é muito grave, isso é muito sério. Infelizmente, né, os dados, a realidade é que eles têm aumentado. Um fenômeno que inicialmente tipicamente dos Estados Unidos da América, mas agora eles começam a acontecer em todos os continentes, literalmente. Por exemplo, quando aconteceu em Suzano, na Rússia, simultaneamente algo parecido. Então, a comunidade acadêmica, isso não é uma questão só para ser analisada pela comunidade acadêmica, não é uma questão apenas do Estado, políticas públicas, é uma questão de todos, é uma questão que exige um enfrentamento à união, uma criação de redes de segurança, de proteção com toda a sociedade, pedagogos, professores, diretores, porque sim, os estudos mostram e as notícias mostram o aumento desse tipo de incidente, infelizmente. Eu li, professor, que nos Estados Unidos eles estavam querendo, né, que os professores se armassem, inclusive que fossem aprender a atirar. Eu, particularmente, achei isso um grande absurdo, porque você imagina, num momento de conflito, né, entra lá um atirador, aí o professor está armado do outro lado. Eu, na minha cabeça, acho que a catástrofe pode ficar ainda maior,
né? E eu acho assim que muito se fala, mas eu vejo muito pouco em termos, inclusive, de políticas públicas, inclusive nos Estados Unidos, né? De um trabalho, de fato, de prevenção. Porque quando a gente fala, né, e o número é muito alto, nós estamos falando só em 2022 de 308 ataques. Ou seja, um número alto demais, é mais de um ataque por dia. É lógico que não são ataques só em escolas. Lá nos Estados Unidos é ataque em metrô, pode ser num supermercado, numa loja de conveniência, mas o número é alto, é numa boate, né? Agora no dia 18 aconteceu um ataque numa boate ali no Colorado. E assim, nada se faz. E o Brasil é um país que adora copiar, né? Como você bem falou, né? Os copycats, os copiadores. O que a gente precisa fazer, né, no seu ponto de vista, para mudarmos essa realidade? Porque ela é desastrosa. Achar que você vai armar os professores e que eles vão estar ali, né, praticamente como policiais para conter um atirador, para mim é um tanto quanto absurdo. Sim, o enfrentamento a essa questão, ele é multifatorial, são situações complexas. De fato, existem algumas nações onde já existem alguns treinamentos anti-violência em escolas, mas não é nem por causa da questão desses massacres. É por causa de questões de guerra mesmo, escolas em zonas de guerra, mas existem, por exemplo, as 3 medidas básicas, que é ensinar a evacuar o prédio, ensinar a esconder no prédio, para, no último ponto, enfrentar. Percebe? Mesmo quando há esse enfrentamento, ela é a última opção de outras. Temos que lembrar também que o ambiente escolar não é um ambiente penal, não é um ambiente carcerário. É, inclusive, contrapedagógico. Você atrapalha a educação quando você coloca um monte de grades, de ferro. Então, tem toda uma discussão. Por um lado, poxa, o acesso à escola não pode ser irrestrito. Algum controle de acesso é necessário. Mas isso tem que ser equilibrado com um ambiente adequado, que estimule o interesse, a convivência. O grande ponto é o sentimento, sabe, de pertencer, né, àquela escola. Um ambiente de cooperação, uma atmosfera cooperativa, a importância de professores serem treinados nestas questões. E aí você já vê como que para o Brasil é ainda mais difícil. Nós temos essa mazela histórica, que são os desafios da educação do Brasil, professores que muitas vezes são desvalorizados, não têm a remuneração adequada, o prestígio adequado na cultura brasileira. Então, por exemplo, a professora Flávia Schilling, ela tem um grande estudo no Brasil sobre violência na escola. Ela diz o seguinte, que é impressionante a baixa cultura de valorização da escola do brasileiro. E ela dá um exemplo, Carla, bem emblemático. Ela diz assim, às vezes numa mesma rua, às vezes ela diz no mesmo quarteirão, você encontra um posto de saúde preservado, quer dizer, público e preservado. E a escola pública depredada, destruída, pichada, arrebentada. Como se fosse assim, muitos jovens veem a escola em situações assim como uma inimiga deles. E já o posto de saúde não, eu não posso quebrar porque lá tem um remédio. Eles conseguem ver a ligação como que o posto de saúde ajuda a família e às vezes eles não percebem, né? Um ensino. Então, no Brasil, além de todos os desafios que essa questão suscita em âmbito global, nós ainda temos que enfrentar os desafios históricos do Brasil nessa questão. Mas quem sabe não seja a hora, né? Nós não podemos também simplesmente fingir que não está acontecendo nada, né, Carla? E você falou uma coisa muito importante, professor, que é a questão, né, do público, né? O desrespeito com a coisa pública, que é meio que não é de ninguém. Então eu posso depredar, eu posso pichar, eu posso estragar. É uma questão de uma grande falta de educação, né? Que a gente precisa, inclusive, mudar essa mentalidade no nosso país. A gente está assistindo a Copa esses dias e eu vi lá uma cena incrível dos japoneses que entraram dentro do estádio, estavam recolhendo lixo que nem era do jogo deles. Uhum. Porque eles dizem o seguinte, não, você não deixa lixo. Não interessa se é meu ou se é do outro. Se eu encontrei, eu tenho que recolher e tenho que levar para o local correto da onde se deposita lixo.
é uma questão de mentalidade, né? De você respeitar o que é público, o que é seu. É o respeito pela educação. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o enfrentamento a essas questões no Brasil, elas necessariamente incluem, né, um apreço por uma ética pública, uma cultura cívica que o brasileiro detém muito pouco, né? O brasileiro é aquela coisa, vou resolver o meu e que se lasque o resto. Isso precisa mudar. Para enfrentar a situação educacional no Brasil, essas duas questões andam juntas. É verdade. E, professor, tem uma questão aqui que é muito profunda, né? Como é que a gente lida, né, com os pais, com os familiares, né, que perderam, né, os seus parentes, os seus filhos nesses massacres? Porque é aquela questão, né, a gente sempre, né, eu converso muito com policiais e eles me dizem a seguinte frase, né? A minha família sempre teme se a gente vai voltar ou não, porque o nosso trabalho é de alto risco, inclusive de morrer, né? Mas uma pessoa que está indo para a escola, que deveria ser um lugar, né, extremamente pacífico, né? E ela se depara com esse ato que, assim, eu tenho dificuldades, inclusive, de encontrar palavras corretas, porque na minha cabeça é tão perverso o que essas pessoas fazem, né? Tá lá, inocentemente, uma menina de 12 anos indo para a escola, e essa menina não vai voltar mais. Não porque aconteceu uma fatalidade, um acidente, não, porque uma pessoa saiu com a intenção de matar pessoas aleatoriamente. Como é que a gente lida, inclusive, com essas famílias? Como é que a gente ajuda essas famílias? É uma situação muito desafiadora. Primeiro ponto é respeitar o luto. É não querer forçar nada, não querer atravessar uma lição básica, né, que todos os psicólogos com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar nessas pós-venções, eles me ensinaram isso. Eu procurei aprender o máximo rápido possível, de não falar o indevido, de não querer, às vezes, explicar demais, mas de viver aquele primeiro momento do luto, respeitar esse momento. Ele é importante, né, até para o que vem na sequência. Mas, em segundo lugar, é importante entendermos também que existem várias associações de pais, de familiares que sobreviveram, que inclusive transformaram isso na causa de suas vidas. Por exemplo, o querido Leonardo Calembo, pai do João, que foi o menino que foi baleado no colégio em Goiânia, no Brasil. Se tornou um amigo próximo, se tornou uma família, amiga querida minha, amiga da minha família. Hoje ele corre o Brasil, ele fala sobre isso, o Leonardo Calembo, contando a história. Em Realengo foi realizada uma união muito forte entre as famílias. Se tornaram uma família só, dos que perderam ali os adolescentes, e a ONG Anjos do Realengo. A escola foi derrubada, foi reconstruída, tem um monumento, existem homenagens e se tornaram então pessoas dedicadas a essa causa. Então é muito difícil, não tem como falar de um modo simplista, mas eu queria deixar pelo menos essas duas palavras aqui: respeitar esse luto e entender que, olhando a história do que aconteceu, muitas famílias com muita dificuldade estão seguindo em frente, lutando e fazendo disso a causa de suas vidas. Eles merecem e precisam do apoio de toda a sociedade nessa luta. É verdade, professor, eles merecem nosso apoio, né? E eles precisam, né? A gente precisa dar mais atenção para essas pessoas, porque é um momento muito difícil que eles estão passando. Agora, professor, tem um outro lado, que é a insegurança dos alunos que passaram por isso, né? E que, graças a Deus, sobreviveram, mas eles viveram aquele momento bastante trágico. E não são só alunos, mas são professores, são funcionários dessas escolas. Como é que eles conseguem lidar, né? Como é que a gente também ajuda essas pessoas? Porque é um trauma muito grande. Sim, existe uma tipologia, né, que fala da violência contra a escola. Falamos aqui de depredar, de destruir, quebrar uma vidraça, pichar a escola. Existe a violência na escola, que é justamente quando existem esses incidentes que estamos estudando, conversando, tentando de algum modo contribuir nessa questão. E tem a violência da escola, que é muitas vezes quando existem
pessoas mal treinadas, pessoas na burocracia que às vezes atrapalham o aluno, contribuem com um bullying, são omissos, são displicentes, expulsam o aluno da escola, não dão o mínimo acompanhamento, e isso alguma hora se volta contra a escola. Então acho importante entendermos essas 3 campos de análise, né? A violência contra a escola, na escola, e a violência da escola, e cada uma dessas frentes precisa ter o seu equipamento, o seu pessoal, as suas discussões. Mas eu acho que todas elas passam por esse ponto: o envolvimento de todos, o envolvimento da comunidade, da vizinhança, das famílias, dos professores. A escola é uma questão de todos nós, não é tirar o corpo fora. Se você mora numa rua, tem uma escola, você faz parte, como um motorista, como um pedestre. Então, mostrar para os alunos, mostrar para eles que outro futuro é possível, que outro tipo de vida é possível. Não alimentar as narrativas fanáticas nesse momento. O que é fanática? Narrativas que caminham na destruição do outro, com bode expiatórios simplistas. Isso tudo tende a inviabilizar de vez a convivência. Muitos vão ter que mudar de cidade, muitos vão ter que mudar mesmo de escola, né? O caso que eu dei do Realengo foi ter que implodir o prédio e reconstruir. Na época, a então presidente Dilma Rousseff ficou comovida, fez um discurso sobre isso. Então, não tem uma resposta simplista para uma questão como essa. E é um acompanhamento que vai durar, às vezes, a vida inteira, né? É um trabalho que continua a vida inteira. Então, que haja essa disposição, esse senso ético também que a cidadania exige de nós. E aí, professor, só para que a gente possa aqui relembrar, né, esses massacres, esses atentados, né, porque nós temos que honrar, inclusive, essas vítimas também. Eu vou aqui lembrar a todos nós, né, o que aconteceu de 2002 até os dias de hoje. Então, nós tivemos em Salvador, na Bahia, em 2002, 2 pessoas feridas. Em Taiúva, em São Paulo, em 2003, 1 pessoa morta e 8 feridas. No Rio de Janeiro, Realengo, em 2011, 12 pessoas mortas e 13 feridas. Em São Caetano do Sul, São Paulo, 2011, 1 pessoa morta e 1 ferida. Em Santa Rita, na Paraíba, em 2012, 3 pessoas feridas. Em Goiânia, em 2017, 2 pessoas mortas e 4 feridas. Em Medianeira, no Paraná, 2018, 2 pessoas feridas. Suzano, em São Paulo, 2019, 10 pessoas mortas e 11 feridas. Em Caraí, Minas Gerais, 2019, 2 pessoas feridas. Em Saudade, em Santa Catarina, 2021, também tivemos pessoas mortas. Em Barreiras, em 2022, 1 pessoa morta. Em Sobral, no Ceará, em 2022, 1 pessoa morta e 3 feridas. E agora em Aracruz, no Espírito Santo, 3 pessoas mortas e 13 feridas. Esse é um número muito triste, isso é muito trágico e a gente espera de verdade, como o professor aqui falou, que todos nós como sociedade, né, como que o Estado também esteja unido, que nós possamos, né, que o Estado vislumbre aí políticas públicas para que a gente possa mudar isso aqui, porque isso é muito triste. Escola é um lugar que tem que ser bom. Escola é onde a gente educa os nossos jovens, né? E os nossos jovens, como nós falamos aqui com o professor Tiago Pavinato também, jovens são o nosso futuro, o futuro da nação. A gente não pode matar os nossos jovens, mas concordo com o professor Davi Lago que essa questão do bullying é muito séria e nós precisamos levar isso cada vez mais a sério, porque a gente não sabe no que nós estamos transformando essas pessoas. Olha aí, a gente acaba vendo impossíveis matadores em série. Professor, muito obrigada pela sua participação, por nos trazer tanta informação importante aqui sobre esse caso e sobre os outros também. Muito obrigado, Carla, obrigado a toda a produção e menos olho por olho e mais olho no olho.
Bela entrevista, viu, Carla? Belíssima entrevista. Tomara que o maior número de pais possa ouvir essa mensagem, né? Esse conhecimento do professor Davi Lago. Sim, não, o professor Davi Lago trouxe luz, né, a esse momento tão obscuro, essa questão tão obscura, que são esses massacres em escolas, né? Realmente, a gente espera que a gente consiga alcançar mais e mais famílias. Esse é um assunto muito importante. São os nossos jovens, gente. E os jovens são o futuro do nosso país. Nós precisamos melhorar a comunicação com os nossos filhos. Pavinato, muito obrigado. O programa de hoje foi bem difícil, um programa muito triste. Mas a gente espera, né, que, enfim, vamos ver o que vai acontecer, inclusive aí com as nossas leis. Que a gente leve um pouquinho de luz, né? Exatamente, que as investigações tragam, né, as informações que todos nós queremos saber. E a gente espera você na próxima semana com mais uma Prova de Bala. A Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.